quando eu estava na escola de música, parecia que eu estava no céu. Eu senti um ambiente tão bom, tão gostoso, que faz parte da minha vida a música. Eu fui uma criança muito feliz. Meus pais eram muito amorosos, meu pai era muito abraçador, beijoqueiro, a minha mãe conversava com a gente, dava instrução, ela era muito amiga. Sou de uma família com 3 filhos, eu, a minha irmã e o meu irmão. As primeiras notas eu aprendi a ler com minha mãe. O meu pai tocava flauta dentro de casa. Então, aquele ambiente musical era assim, normal. Depois apareceu, teve a Rádio Cultura de Itabirito, eu estava no 4º ano de escola. Aí eu me candidatei a cantar. E me lembro que eu cantei a música chamada Índia. E eu acho que foi do agrado das pessoas, porque depois algumas pessoas que me conheciam, quando eu saía na rua, me parabenizavam. Aquilo ali eu fiquei toda feliz, né? E continuei aquele interesse musical. Depois eu já fui para casa da Lolinha aprender a tocar piano. E aí um dia meu pai falou assim: ô Ana Maria, um piano é difícil para eu lidar, mas por que você não passa para um acordeon? Aí eu falei assim: ah, tá certo, pai, eu quero mexer com a música. Então eu passei a estudar acordeon ao invés do piano. E ganhei o acordeon e ficava feliz, estudava bastante. Os anos foram passando. E quando eu já estava com quase 30 anos, eu falo, eu choro. No Dia das Mães, o meu marido me deu o piano. E aí eu voltei para a escola. Eu fiz o normal na escola Darcy Vargas. E nossa turma era uma turma muito alegre, muito festiva. Era uma turma muito boa. Então, no 2º ano normal, eu tive um professor, né, chamava Carlos Benjamin da Silva, dava biologia e deu a primeira prova para nós. E eu não conhecia o sistema do professor, que ele era tão exigente. E eu me lembro que ele fez umas perguntas assim, as provas eram feitas em folha de papel ao maço. E uma das perguntas era, o que é protozoários? Eu respondi e dei exemplos. Então, eu dei uns 3 exemplos. Ele aí aumentou mais uns 5, 4 para frente. Com isso, já comeu ponto ali. Depois perguntou, fala sobre o coração. Eu fiz meia folha de papel ao maço. Aí, no final, também estava incompleto. Então, um dia que a nota chegou, veio 75. Mas eu fiquei muito chateada, porque eu tinha feito prova para 100. E chegar a 75, falar, não, vou conversar com esse professor. Eu cheguei na mesa e falei, ô professor, olha a minha prova, eu não errei nada, o senhor me deu 75. Aí ele falou, olha aqui no protozoário você podia ter posto mais esse. Aqui na redação do coração, você ainda tinha muita coisa para colocar. Eu falei, professor, isso é injustiça.
de 100 eu tirar 75 sem errar nada. Ó, professor, ai dos seus filhos se cair na minha mão. E o pior de tudo é que eu casei com ele e os filhos dele são os meus. Porque eu já trabalhava na paróquia, eu e meu marido, com o curso de noivos, que nós trabalhamos muitos anos. Mas a Maria José Michel é que trabalhava junto com o Padre Francisco, porque eu não sou da fundação do coral. Eu entrei 1 ano e meio depois, quando a Maria José se ausentou por causa de gravidez. Aí o padre precisou de uma outra pessoa e ele era cardíaco, ele contava com a ajuda da gente. Então foi aonde ele me fez o convite, que ele estava precisando e que queria que eu colaborasse. Na época eu fiquei assim um pouco receosa, com medo, mas abracei a causa. E com isso fiquei no coral 43 anos, de um trabalho assim, de muita alegria, de muito conhecimento. A gente vai crescendo junto com a turma. E lá nós tivemos muitas histórias, muitos fatos que aconteceram. O Padre Francisco era aquela alma de poeta, um padre silencioso, caprichoso, organizado, amigo. Ele era amigo mesmo da gente. Então, dava liberdade àquilo que a gente sentia, o que precisava de trocar de ideia. Era um coração muito manso, muito aberto. Muitas vezes eu falava com ele assim, ele vinha na minha casa, mas não entrava, ficava dentro do carro e eu ficava sentada na descida da garagem e começava a contar algumas coisas. E quando eu ia confessar, eu falei assim, ô padre, é aquilo que eu contei ao senhor na porta lá de casa. Tamanha era a intimidade. E ele me dava as músicas para guardar, e falava assim, você tendo, eu tenho. Então, aconteceu um fato que ele era diabético e precisava de fazer um exame de sangue. E ele estava muito preocupado porque ele tinha uma missa para celebrar e no ele comungar ia alterar o estado de jejum dele. E quando ele me falou, eu disse assim, padre, não precisa preocupar. O meu marido vai levar-me na escola e antes dele me deixar, a gente para aqui na casa do senhor e ele colhe o seu sangue. Aí eu falei assim, ele pode fazer isso para mim? Eu falei, ele faz sim, pode deixar. Então, o Carlos parou lá no tal dia, eu fiquei dentro do carro e o Carlos foi lá dentro. Naquela época fervia o aparelho, né, para colher o sangue. Aí o padre chegou na janela do carro e falou assim comigo, eu tenho uma surpresa para você. Eu falei assim, conta para mim. Ele falou assim, não, curiosa. Eu falei, surpresa é depois. Eu falei, então quem mandou o senhor vir aqui na porta do carro e falar que deu uma surpresa para mim, padre? Ele falou, só depois. Bom, fui embora para a escola. Quando foi à tardinha, ele chegou aqui em casa com uma partitura de piano escrita Carlosiana, presente. Carlos e Ana. E é uma música linda que os meninos tocam. O Eric fez um arranjo com flautas, muito lindo. Foi o presente que ele me deu, a música Carlosiana. O padre adoeceu. Durante um ensaio ele começou a passar mal. E era um ensaio numa quarta-feira. E ele começou a suar, assim, a fronte. Então, nós paramos. O ensaio era à noite, 7h30 da noite. Interrompemos. E
E no decorrer dos dias, o padre estava infartando. E veio para o hospital passando mal. E quando, assim, tipo numa falta de ar, eu abanando, a Maria José Michel, que era a outra, que é regente, éramos nós duas com o padre, também o abanando. Mas aí ele olhou para mim e disse assim: "Ô, Ana Maria, eu passei por várias cidades. Por onde eu passei, eu criei uma banda, criei um coral, mas depois eu era transferido. 2, 3 anos depois, acabava. Eu vou te pedir, minha filha, não deixe os canarinhos morrer, não." E eu estava grávida no primeiro mês do Zolder. E ele foi um dos primeiros a saber que eu estava grávida. Aí eu disse assim: "Ô padre, eu farei o possível e o impossível, mas o coral não vai acabar." E passou uns 2, 3, 4 dias, o padre faleceu. Aí nós enfrentamos muitas dificuldades, mas sempre tem aquela turma da oração, do apoio, e vou ajudar, e aparece um amigo grande nosso chamado Luiz Bolinha, era na época, né, o apelido Luiz Bolinha, Luiz Cardoso, o nome dele, e foi um apoio muito forte para nós. E graças a Deus, o padre ficou com o coral uma faixa de 7, 8 anos. E hoje ele está fazendo 50 anos. Aí surgiu o museu. E nós fomos para o museu. Houve a concessão, primeiro acho que 10 anos, depois pôde ser renovada para 20 anos, e lá nós ficamos morando, mas a casa estava em situação muito ruim. Uma das vezes eu entrei numa sala e minha perna entrou dentro, a madeira quebrou, podre, e eu fiquei presa pela coxa. Foi difícil puxar aquele mulherão de cima daquele buraco presa lá. Então a gente usava assim com muito cuidado, mas trabalhávamos muito, fizemos assim muitas quitandas, pizzas, tudo para conseguir dinheiro, vendendo latinhas de refrigerante, essas latinhas como material, né, para reciclagem. Tudo para conseguirmos dinheiro para recuperarmos a nossa casa. Eu gosto tanto da música em geral, canto coral, que ela sendo bem cantada, eu me sinto assim dentro, no céu. Quando eu ia para o ensaio, eu não via a hora passar. Agora, essa carlosiana que o padre fez mexe muito com o meu eu, porque é muito pessoal. Mas, em si, a minha vida é uma música. E eu fico olhando, né, a música, o padre Francisco fez hino a Itabirito, não é hino de Itabirito, não. E então ele tem um verso que ele colocou aqui assim: "Será que o ciúme de Deus entre as montanhas escondeu essa gente que aqui nasceu?" Olha bem esse coração poeta, porque de fato com essa oportunidade de eu estar dentro do coral, eu conheci a capacidade do povo itabiritense.
O povo é muito ligado à cultura, à arte, à música. E aí a gente tem a oportunidade de burilar, mas já está dentro deles essa vontade de crescer, de cantar, de ser gente. E aí a educação vale a pena. A gente vê o fruto gritante. Hoje as criancinhas pequenininhas já cantando tudo, afinadinhas, que coisa maravilhosa. Mas foi degrau, foi passo a passo o crescimento. E aí é que eu falo, será que é o ciúme de Deus escondeu essa gente aqui tão boa? Me sinto orgulhosa, como eu fiz a redação de Itabirito, né? É isso.